Hoje nós vamos trabalhar arranjo e combinação. Mas por que trabalhar arranjo e combinação juntos? Por que trabalhar dois conteúdos? A questão é que arranjo e combinação, eles são muito parecidos. Só tem um pequeno detalhe, mas na frente nós vamos ver, que diferencia os dois. Quando a gente vai trabalhar arranjo ou combinação, neles tem a primeira característica que eles têm em comum é que o número de elementos que nós vamos ter é sempre maior que o número de agrupamentos. Ou seja, sempre vai sobrar alguém que não vai ser usado naquele processo, ok? Então, tanto no arranjo quanto na combinação, nós temos um número de elementos maior do que o número de casinhas que nós temos que preencher. O símbolo de arranjo e de combinação. O símbolo que nós vamos usar para arranjo é esse A maiúsculo, esse N, vírgula P. Esse N é o número de elementos. O P é o número de agrupamentos. Como que a gente lê esse símbolo? Arranjo de N elementos tomados P a P. Na combinação, a gente usa o C maiúsculo, o N, vírgula P. Observa, é igualzinho essa parte. N é o número de elementos, P é o número de agrupamentos. Então, aqui nós temos combinação de N elementos tomados P a P. Para esses dois, nós temos essa condição aqui. O número de elementos, ele tem que ser maior ou igual ao P. Nossa, vai acontecer de ser igual? Muito raramente. Por quê? Porque se ele for igual, basicamente não teremos um arranjo ou combinação. Se ele for igual, a gente cai na permutação, ok? Agora vem a questão. Como nós vamos diferenciar o arranjo e a combinação, se eles são sempre tão parecidos? Nós vamos fazer essa pergunta. A ordem importa? Então, quando a gente estiver resolvendo o nosso exercício, a gente vai observar as características. Primeira, se o número de elementos é maior que o número de agrupamentos. Depois disso, nós vamos observar se a ordem importa ou não. O exercício em si não vai falar isso pra gente. Nós temos que entender se a ordem é importante ou não. No caso, quando a gente fizer a pergunta, a ordem é importante? Se sim, nós vamos ter um arranjo. Se a ordem não importa, o importante é estar no grupo, nós vamos ter uma combinação. Agora, vamos num exemplo para a gente observar essa questão, essa diferença, se a ordem importa ou não. No nosso primeiro exemplo, 5 amigas estavam em um acampamento e haviam somente 2 colchões. De quantas formas distintas isso pode ocorrer? Vamos imaginar. Estão aqui os nossos colchões. Aqui nós temos as 5 amigas. 1, 2, 3, 4, 5. Imagine aqui comigo. A ordem é importante? Importa quem vai deitar em cada um dos colchões ou o importante vai ser o quê? Se você tem um colchão para deitar. Imagina a situação daquelas 3 ali que não tem colchão para deitar. É importante para elas estar em qual dos colchões que elas estão deitadas, ou o importante é deitar no colchão. Imagina você lá no acampamento, que beleza. Seria bom ficar em um colchão ou sem colchão dentro lá para dormir no chão? Imagina a tragédia. Então, aqui, a ordem importa? Nesse caso aqui, a ordem não importa. O que é importante? O importante é deitar no colchão. Então, nesse caso, quando a gente faz a pergunta,
A gente fez a pergunta: a ordem importa? A nossa resposta aqui é não. Se a ordem não importa, nós temos uma combinação. Então, veja bem, quando a ordem não importa, nós temos uma combinação. Nesse caso, o importante era o quê? Deitar num colchão. Ficar sem deitar no colchão é a tragédia. Então, nós temos uma combinação. Independente de qual é o colchão que você deitou, o importante é você ter um colchão para dormir. Beleza? No segundo exemplo, 5 amigas estavam disputando uma corrida onde havia premiação para 3 primeiros lugares. De quantas formas distintas isso pode ocorrer? Então, a gente volta à nossa pergunta. A ordem importa? Então, vamos pensar. Faz diferença se você ganha o prêmio de primeiro lugar, segundo ou de terceiro lugar? Imagine, se essa daqui ganhou o prêmio de primeiro, essa aqui ganhou o prêmio de segundo e essa aqui ganhou o prêmio de terceiro. E essas duas não ganhou prêmio nenhum. Perderam. Então, o que acontece? Dá diferença na pontuação, dá diferença no prêmio, por exemplo, medalha de ouro, prata e bronze. Dá diferença se essa aqui ficou em primeiro e essa em segundo, ou o contrário? Sim ou não? Pensa aí. Dá diferença, não dá? Então, quando a ordem importa, se faz diferença você ter chegado em primeiro, ou em segundo, ou em terceiro, nós vamos ter um arranjo. Uma característica importante do arranjo é que todas as competições, toda vez que a gente estiver falando de alguma disputa, em que nós temos premiações para primeiro, segundo, terceiro lugar, isso nós vamos ter o quê? Um arranjo. Quando a gente tem, por exemplo, também a questão de ocupação de cargos para presidente, vice, etc., nós temos também um arranjo, ok? Então, toda vez que a gente vai falando de alguma disputa ou que a posição que a pessoa vai ocupar vai influenciar na vida dela, nas responsabilidades, às vezes no salário, a ordem importa, nós temos um arranjo, ok? Agora, as nossas fórmulas. Fórmula de arranjo e a fórmula de combinação. Na fórmula de arranjo, nós já sabíamos que o símbolo era A, N, P. N é o número de elementos, P é o número de agrupamentos. Na fórmula vai ficar N fatorial sobre, dentro do parênteses, N menos P fatorial. Beleza. Na fórmula da combinação, vai ficar N fatorial sobre N menos P fatorial. Observe, essa parte é igualzinha do arranjo. Vezes, aqui é a única diferença entre os dois. Aqui na combinação aparece o P fatorial. Qual que é a função desse P fatorial? Eliminar as combinações repetidas, ok? Que é a questão de você tirar os grupos que são iguais, tá bom? Agora, vamos aplicar as nossas fórmulas nos nossos exercícios. Primeiro, vamos aqui no nosso exercício de arranjo. Nós temos que 5 amigas estavam disputando uma corrida para 3 primeiras posições. Observa a característica. Nós temos 3 posições. Nós temos 3 posições. Esse aqui pra gente são os agrupamentos. E nós temos 5 amigas. Então, aqui, o nosso N, no caso, é o número 5. O P,
que é o agrupamento, é o número 3. Atendeu a condição n maior ou igual a p. A gente não precisa fazer isso toda vez, ok? Nós sabemos que é um arranjo porque aqui a ordem importa. Então, nós vamos aqui na nossa fórmula do arranjo. Arranjo de n, p é igual a n fatorial sobre n menos p fatorial. Então, nós temos arranjo de quantos elementos? 5, tomados 3 a 3. No lugar do n está o 5, então 5 fatorial sobre 5 menos 3 fatorial. A gente vai resolver essa operação aqui de baixo. Então, aqui fica 5 fatorial sobre 5 menos 3, 2 fatorial. Agora, a gente simplifica. Nós vamos abrir esse 5 até o 2. 5, 4, 3, 2 fatorial sobre 2 fatorial. Nós temos aqui 2 fatorial em cima e embaixo, cortou. Sobrou aqui pra gente 5 vezes 4 vezes 3. 3 vezes 4, 12. 12 vezes 5, eu não lembro quanto que é 12 vezes 5, então a gente vem aqui, 12 vezes 5. 5 vezes 2, 10 vai 1, 5 vezes 1, 5, mais 1, 60. Então, aqui nós temos 60. Terminou o exercício? Não, porque aqui é um probleminha. Lembra? Aqui em arranjo, combinação, análise combinatória, no sentido geral, deu probleminha, nós temos que dar uma resposta. Então, aqui, nós vamos falar que existem 60 formas distintas de possíveis vamos pensar aqui, de como ocorrerá a premiação. Pronto. No nosso exercício de combinação, 5 amigas estavam em um acampamento, mas haviam apenas 2 colchões. De quantas formas distintas isso pode ocorrer? Então, olha só, nós temos aqui 5 amigas e nós temos apenas 2 colchões. Então, esse 5 é o número de elementos, que é o N. O 2 é o número de agrupamentos. Olha, eles são diferentes. E nós temos a condição de que N maior do que P. Então, aqui nós temos o arranjo ou combinação. Nós vimos que a ordem não importa, o importante é deitar no colchão. Então, nós temos uma combinação. Combinação de N elementos tomados P a P. Lá na fórmula, N fatorial sobre N menos P fatorial vezes o P fatorial. Aí, nós vamos substituir aqui. Combinação de 5 elementos tomados 2 a 2. O N é o 5, P é o 2. Então, aqui, 5 fatorial sobre 5 menos 2 fatorial vezes 2 fatorial. Nós vamos resolver primeiro essa operação. 5 fatorial sobre 5 menos 2, 3 fatorial, vezes 2 fatorial. Então, nós temos a combinação 5,2. Nós vamos abrir o 5 até chegar no 3. Quero abrir até o 2. Pode também, só vai dar um
pouquinho mais de trabalho, mas dá na mesma. Se eu vou abrir até o 3 porque fica mais fácil. 5 vezes 4 vezes 3 fatorial sobre 3 fatorial. O que eu vou fazer com esse 2? Eu já vou abrir esse 2 fatorial. 2 vezes 1. Então, aqui, 3 fatorial em cima, 3 fatorial embaixo. Cortou. Então, aqui pra gente, sobrou 5 vezes 4, 2 vezes 1, 2. Aqui eu posso resolver ou simplificar, ou eu posso simplificar primeiro. Já que eu gosto de simplificar, já falei isso pra vocês, eu vou simplificar até nesse. 4 dividido por 2, 2. 5 vezes 2, 10. Aí, nós vamos aqui e colocamos a nossa resposta. Na nossa resposta, nós vamos falar o quê? Que existem 10 formas distintas das amigas dormirem nos colchões. E aqui nós finalizamos os nossos exercícios de arranjo e combinação. Vou deixar a lista de exercícios para vocês lá na plataforma, para vocês reforçarem um pouquinho este conteúdo. Bons estudos!